Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e agora, como de costume, você acompanha o quadro O Seu Direito. E ele já está aqui mais uma vez, advogado André Cazucas. Bem-vindo, doutor André. De novo, né? É uma satisfação estar aqui de volta e a gente tem novidades, né? Tem temas interessantes para trabalhar. E depois dessas entrevistas que a gente acompanhou agora, mais do que justo a gente tratar no campo do direito sobre, né, a pessoa surda. Várias observações podem ser feitas, mas inicialmente o que disse o Antônio Rubio, né, a dificuldade que ele teve na base. Aí eu pergunto, bom, essa dificuldade pode ter sido na base educacional, mas da escola pública ou da escola privada. O que prevê o direito nesse sentido de preparação, principalmente agora, né, quando a lei voltada para a pessoa com deficiência, a lei que trata da inclusão, ela tem sido mais massificada. O que está previsto para que as escolas possam preparar, dar a base adequada para pessoas surdas, inclusive? Eu acho que a primeira coisa é a mudança de norte, a mudança de paradigma. A época em que eu estava no ensino infantil, no ensino básico, a época em que você estava... Nem faz tanto tempo assim. Não, tá? pouco tempo. A pessoa com deficiência, ela era de alguma forma isolada. Ela estudava em escolas para pessoas especiais, escolas para pessoas excepcionais. Havia essa forma de cuidar segregando. Atualmente é bom a gente estar aqui num programa chamado Inclusão e Saúde, porque a política muda. A ideia passa a ser a de inclusão. Então, não é a pessoa com deficiência que deve procurar um outro local. É o local que tem que se adaptar para poder receber a pessoa com deficiência. E ela deve estar na mesma escola, ela deve estar na mesma sala de aula, porque isso vai ser bom não só para ela, que vai poder conviver com as demais crianças, mas vai ser bom para as outras crianças também, que vão passar a enxergar o diferente de maneira normal. Então, isso vai acabar cuidando da educação de uma maneira geral e transformando pessoas em cidadãos muito melhores. Agora, inclusive, nesse mesmo aspecto, tem escolas que, para prepararem pessoas com deficiência, eu digo, para manter, né, a educação voltada para essas pessoas, aí sejam surdos, autistas, pessoas com deficiência intelectual das mais diversas formas, enfim, elas acabam até cobrando taxas adicionais de maneira, digamos que velada ou, às vezes, de maneira escancarada mesmo. Está previsto isso? Não. Isso, inclusive, já para responder de maneira direta, é proibido pela legislação, proibido pela jurisprudência. O que acontece, Vinícius? No momento que você tem um prestador de serviço público, então a escola é um prestador de serviço público, um hospital privado é um prestador de serviço público, ele se submete a algumas regras que ele deve cumprir, que ele deve atender na prestação do seu serviço. E uma dessas regras é que ele tenha o mesmo valor de matrícula para todos os alunos, sejam aqueles alunos ditos normais, sim, aqueles alunos que não têm qualquer tipo de deficiência, ou o aluno deficiente. Então, a escola ela deve se preparar. É evidente que esse aluno ele pode gerar um custo maior para a escola, mas esse custo ele não pode ser repassado para o pai do aluno. Não pode haver uma cobrança diferenciada, uma cobrança adicional, que muitas vezes é feita até para inibir a matrícula, até para evitar, porque a gente sabe que há estabelecimentos de ensino que não se prepararam ainda, que não entenderam que esse projeto ele faz bem para a educação de uma maneira geral. E acabam inibindo essa matrícula, acabam evitando, até para não contratar um profissional tradutor, até para não contratar um outro profissional para cuidar de uma criança autista, para estar mais próximo dela e daí por diante. Mas não pode haver cobrança adicional. E no caso de um deficiente, principalmente se for o caso de surdo ou autista, sei lá, que ele precisa ficar o horário integral na escola. A escola tem a obrigação, ele não precisa estar no contraturno, tendo um atendimento especializado ou não? A gente tem que pensar que, além da educação, essa proximidade, porque há crianças que têm a necessidade de estarem no acompanhamento médico, ou numa fisioterapia, ou algo dessa natureza. Essas crianças provavelmente precisarão de um amparo que a escola talvez não possa oferecer e nem seja o caminho educacional. Agora, a maioria delas provavelmente não precisa disso. Então, a maioria das crianças, com certeza, porque a escola ela vai ajudar até no desenvolvimento da saúde, no desenvolvimento emocional dessas crianças. Então, ela pode sim, sem problema nenhum,
permanecer no turno integral da escola sem que seja cobrado nenhum valor diferenciado em relação aos demais. Quando se trata desse atendimento diferenciado, o caso que acontece muito com alunos que estão num turno estudando na escola chamada de convencional e no contraturno, eles têm um atendimento como esse na APAE. Aí tem a parte pedagógica, terapêutica, saúde. Então, cada caso é um caso. Sim. Mas voltando aí para a questão, se for algo que não tem essa necessidade, a escola vai ter que absorver isso. Para finalizar, doutor André, voltando até o caso do que disse aqui o Antônio Rubio, hoje ele é um profissional contratado, foi lá, estudou, ainda está fazendo, fez o Enem para ver se busca uma outra profissão e tal. Mas hoje ele é contratado. No setor de trabalho, o mercado hoje, ele está pronto ou tem rejeitado? Quais são as regras que são voltadas também, especificamente até para pessoas surdas? Não, infelizmente, o mercado de trabalho ele ainda não está completamente adaptado a receber as pessoas com deficiência. Tanto é que, infelizmente, nós ainda vemos porque a Lei 8.213, ela estabelece percentuais de pessoas com deficiência. Então, as empresas, a partir de 100 funcionários, elas têm um percentual a contratar que vai de 2% a 5% no mínimo do seu quadro de pessoas com deficiência. Se há necessidade disso, é porque isso já demonstra que não vem sendo praticado. O Ministério Público do Trabalho acompanha de perto essa prática, acompanha de perto essa aplicação. O que não pode acontecer? Você pegar todas as pessoas com deficiência e colocar na mesma sala. Então, seria a sala dos deficientes. Ou então, pegar essas pessoas com deficiência e colocar naquele serviço, o serviço mais simples da empresa. Somente no serviço de limpeza, só somente operacional. Exatamente. Então, essas pessoas, elas devem ocupar todos os cargos dentro da estrutura operacional, porque elas vão agregar. Na realidade, o empresário tem que entender que a pessoa que tem uma deficiência, ela enxerga o mundo de uma maneira diferente e ela pode agregar valor, inclusive, ao produto que ele oferece. Ela pode agregar confiabilidade, ela pode agregar uma visão diferenciada da pessoa, inclusive sobre a empresa que tem aquela pessoa com deficiência. Então, eu acho que é interessante para as empresas elas oferecerem essas oportunidades. Não somente daquele emprego, daquele subemprego, mas de empregos relevantes, empregos importantes na estrutura operacional da empresa. Bom, André Casucas, advogado, obrigado pela sua vida ao nosso programa e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, que tema interessante, palpitante. Eu espero que a gente tenha conseguido levar uma informação aí de uma maneira bastante interessante e parabéns pela entrevista que acabou de ser concedida, acho muito interessante e temos que falar sobre isso. Não dá para a gente colocar embaixo do tapete. A gente tem que falar sobre a pessoa com deficiência. Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Nosso Inclusão de hoje fica por aqui, o Inclusão em Saúde, volta no próximo sábado, se Deus quiser. Comente o que você achou, vai nas nossas redes sociais da APAE de Aracaju, que é a mantenedora do nosso trabalho. No Facebook, é APAE de Aracaju, você acessa lá, www.facebook.com/APAE de Aracaju, desculpem, APAE Aracaju, no Instagram, @APAE Aracaju e no YouTube, claro, comente, dá seu like lá, diz o que você achou. A APAE de Aracaju está lá no YouTube também. Você acessa youtube.com/APAE Aracaju. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju.